Olá, como vocês estão? Eu sou o André e sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. E hoje eu vou mostrar os livros adquiridos em novembro. Em novembro eu comprei apenas um livro. Os demais foram trocas, né? Eu peguei mais de 50 livros que eu tinha aqui em casa e que não me interessavam mais, ou porque não me interessavam mesmo, ou porque eu tinha repetido. E aí eu troquei os livros num sebo, no caminho do meu trabalho, e os que restaram, que não foi de interesse do sebo, eu doei num bazar beneficente. Só que no bazar beneficente eu doei, né, boa parte dos livros, mas aí peguei uns livros lá também e ficou como se fosse uma troca. Eu deixei muitos livros e peguei alguns, né? Então, no final das contas, até que eu trouxe uma quantidade considerável, né? E finalmente, por exemplo, vamos começar logo. Finalmente eu consegui aqui a edição completa do Senhor dos Anéis, né? Edição completa, com os 3 volumes. Até então eu tinha só o primeiro, A Sociedade do Anel, que é o único livro que eu li. Mas agora tem a edição completa do Senhor dos Anéis. Todo mundo conhece, né? Edição de Martins Fontes, de 2001, com tradução da Lenita Maria Rimoli Esteves, da Unicamp. Do Almiro Pizeta, professor de literatura inglesa da Universidade de São Paulo. Senhor dos Anéis. E tá aí um autor também que sempre quando eu encontro um livro, geralmente nessa edição da Pocket, né, da LPM Pocket, aqui conjuntamente com a Nova Fronteira, essa edição, né, do Jorge Simenon, A Barcaça da Morte. Consegui essa ediçãozinha aqui também. Eu tenho alguns livrinhos do Jorge Simenon, né? Era um escritor prolixo, né? Ele escreveu um romance desse, né, de 100 e poucas páginas, ele escrevia em um dia. Ele é o recordista, né? Ele publicou mais de 400 romances. Um escritor belga, né? Jorge Simenon, de romance policial. A Barcaça da Morte. Então encontrei outro livro do Isaac Babel, Contos de Odessa. Eu creio que ele seja russo, não tenho certeza. Não, ucraniano. Ele é ucraniano. E aí dele eu já tinha lido. Essa edição aqui é da Penguin, Companhia das Letras, né? Eu já tinha lido dele O Exército de Cavalaria, publicado pela Kozak Naif, né? E agora eu vou experimentar aqui o Contos de Odessa. E ele tem dois livros, mais um livro, são 3 então. Ele tem 3 livros aqui traduzidos para o português aqui no Brasil, né? O Exército de Cavalaria, que eu já li, esse Contos de Odessa e No Campo da Honra e Outros Contos. Então, estou interessado aí em ler mais Isaac Babel. Então, encontrei essas 2 curiosidades literárias aqui. 2 livros do Bram Stoker, autor que até então, né, eu só conhecia o Drácula. Suspeitava de que ele tivesse outros livros, né, mas nunca tinha encontrado. Então, falando de Drácula, né, esse aqui é O Hóspede de Drácula e Outros Contos Estranhos, pela editora Nova Fronteira, né? A edição é bem legal, cheia de ilustrações, né? Bem diferentona, né? Que ao final também tem, né? Do Bram Stoker, escritor irlandês. Para meu filho. Prefácio. Olha que interessante.
O prefácio é escrito pela Florence Bram Stoker, a viúva do Bram Stoker. Eu não vou ler, que é muito grande, mas ela diz, eu achei curioso demais, ela diz que aqui são os contos que ele tinha deixado, que ele estava organizando para lançar o livro, morreu, né, faleceu, e aí a esposa juntou os contos e publicou. E a curiosidade que tem aqui é que o conto que dá no título ao livro, O Hóspede de Drácula, é um excerto, assim, é uma parte do Drácula que foi suprimida pelo Bram Stoker. Ele tirou esse e funcionou como um conto, né? Ele estava planejando mesmo lançar esse capítulo do Drácula como conto. E aí tem aqui O Hóspede de Drácula. E esses são contos. Tem 8. São 9 contos. Tem 9 contos aqui. E o outro dele, fiquei também curioso, que é um romance. Os 7 Dedos da Morte. Aí eu estava olhando aqui, né, tradução da Estefânia Lago. E eu vi capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né? E alguns capítulos são como continuidade de outros capítulos, eu percebi. É um romance. Um chamado noturno, as estranhas instruções, novas e estranhas instruções. Aí eu falei, é um romance. Aqui do Bram Stoker, Os 7 Dedos da Morte. E encontrei também, eu não queria bem essa edição, eu queria uma que tem um óculos assim, na capa, Focus, do Arthur Miller, que era um dramaturgo norte-americano, mas esse aqui eu li dele, A Morte do Caixeiro Viajante, né? Esse aqui é um romance. Curioso, né? Encontrei lá no Bazar Beneficente, aí peguei. Esse aqui é aquele do George Simenon e mais alguns outros. E aí encontrei, curiosamente, esse livro Vira-Vira, Greve da Arte, Manifestos Neoístas. Eu nunca tinha ouvido falar disso. É de um tal de Stuart Home. Então você tem textos em 2 partes, né? Você vira o livro e continua do outro lado. Que ele fala da greve da arte, pelo que eu li aqui, de 89 a de 90 a 93. Ele decretou que ali teve um hiato na arte, né? E aqui é uma espécie de anti-arte. Creio que é mais ou menos isso. Preciso ler para saber direito. Greve da arte. Aí encontrei um que faz tempo que eu tô atrás, que é O Ladrão de Casaca, do Maurice Leblanc. É um detetive que, na verdade, não é um detetive, é um ladrão, né? Que é o Arsène Lupin. Acho que é Lupin que fala, ele é francês, né? Audacioso, gozador, irônico, especialista em disfarces e mestre de jiu-jitsu. Arsène Lupin é um criminoso elegante, anti-herói, irresistível e irreverente. Foi criado em 1905 pelo escritor francês Maurice Leblanc para se contrapor ao detetive inglês Sherlock Holmes. Ladrão de Casaca. Parece que virou um filme também, né? E esse aqui foi também um grande achado. Literatura norte-americana contemporânea, né? Jonathan Franzen, Liberdade. Ele tem um outro que eu estou atrás faz tempo também, que chama As Correções. Mas já fiquei contente de encontrar esse volumão, né? E não pagar nada por ele, aí é mais gostoso ainda, né? Então, ó. Jonathan Franzen, Liberdade. Livro do ano e do século. Os caras são exagerados, né? Romance mais comovente de Franzen. Um romance que se revela ao mesmo tempo uma envolvente biografia de uma família problemática e um retrato incisivo do nosso tempo. New York Times. Liberdade. Jonathan Franzen. Aí mais Marcos Rey, né? Ópera de Sabão. Eu tenho alguns dele, né? Eu tenho dele Um Gato no Triângulo. Tenho aquele da coleção Vagalume, né? Um Cadáver Ouve Rádio. E agora a Ópera de Sabão. Tenho Memórias de um Gigolô também, né? Aí eu encontrei esse. Ópera de Sabão. É da literatura mais voltado para o público adulto, né? Esse aqui, o Memórias de um Gigolô.
virou filme, né? Ópera de Sabão. E aí eu tinha visto um vídeo no YouTube falando desse livro. Eu nem acreditei na hora que eu encontrei lá. Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui. É uma espécie de continuação, já ele é autor experimentado, né? Autor mais experiente, né? É uma espécie de continuação do Feliz Ano Velho, que ele escreveu quando ele era jovem, quando tinha saindo da adolescência, com uns 19 anos, né? Então aqui, como no Feliz Ano Velho, ele fala sobre as duas tragédias da vida dele naquele período, ele relata, né? Que é o acidente dele, pulou no rio e atingiu a coluna cervical, ficou paraplégico, e o outro fato do pai dele, o deputado Rubens Paiva, ser um dos desaparecidos da ditadura militar, né, nos porões da ditadura. E aqui nesse livro ele fala sobre essa memória do pai por conta da abertura lá da Comissão da Verdade. E a mãe dele, ativista, né, pelo direito dos índios e tal, e ela também sempre correndo atrás dessa questão, né, dos desaparecidos políticos. E recentemente aí ela passou, nos últimos anos, ela passou por um processo de Alzheimer. Então ele trata da memória, da questão da ditadura militar e ao mesmo tempo a perda da memória da mãe dele. Então é uma espécie de continuação do relato, não do acidente dele, mas da questão do desaparecimento do pai nos porões da ditadura militar. Então fiquei bem curioso de ler. Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. E aqui o único livro que eu comprei no mês, não resisti, comprei numa banca de jornal, da Charlotte Brontë, ou Brontë, falam Brontë, mas ela não é francesa, né? Ela é inglesa. Charlotte Brontë, creio eu, Brontë. Os Manuscritos Perdidos. Aí o livro ele é capa dura, né? Tem esse papelzinho aqui, que eu não tive coragem de tirar, Os Manuscritos Perdidos, e diz: resgatado de um naufrágio e perdido por quase 2 séculos, este livro tem uma história tão incrível quanto as escritas pela família Brontë. Porque eram 3 irmãs que se tornaram grandes escritoras e que pelo menos uma obra de cada uma delas se tornou conhecida, né? Que é a Charlotte Brontë, é a autora do Jane Eyre, né? A Anne Brontë, eu acho que é a premonitora, não, professora, alguma coisa assim nesse sentido. E a Emily Brontë, que é a Emily Brontë, né? Que é a mais conhecida delas, que é a autora do O Morro dos Ventos Uivantes, que é o único que eu li desses que eu falei. É A Preceptora, livro da Anne Brontë. E aqui esse livro, ele tem esse laço aqui, né? Eu pensei que virava um marca-página, mas não, é um laço só para abrir o livro, né? E aí você tem essa espécie de, não chega a ser uma jacket, né? Ele abre aqui. Aí a folha de guarda é uma edição bem cuidada, né? É da Faro Editorial. Comprei numa banca de jornal. E aí ele é todo ilustrado, né? Ele é todo ilustrado. Acho que vale a pena mostrar. Deixa eu tirar esse papel aqui. Vale a pena mostrar. Então aqui você tem as 3 irmãs, né? A Emily, a Charlotte e a Anne Brontë, né? Quadro bem conhecido delas. Aí, na verdade, isso aqui são estudiosos que encontraram um livro da família Brontë. Nesse livro, era um livro de um poeta, que era o poeta, tá o nome dele aqui, um jovem poeta, o rapaz morreu aos 19 anos. Henry Kirke White. E aí o livro desse poeta tinha anotações às margens, e muitas anotações. E tinha anotações da família toda. Tinha do pai, tinha do irmão, que as 3 tinham um irmão. Das 3 futuras autoras, né? E da mãe Brontë, né? E nesse livro, que foi resgatado de um naufrágio, parou na mão de colecionadores e depois foi leiloado e agora está no Museu da Família Brontë, lá na Inglaterra,
Esse livro tinha o embrião do que se tornaria, assim, o registro das ideias do que se tornaria o Morro dos Ventos Uivantes. Aí eu não entendo por que na capa está Charlotte Brontë. Não entendo. Porque tinha anotações da família inteira. Podia ter família Brontë, né? E aí você tem aqui as anotações, né? E aí ao longo do texto você tem a transcrição dessas anotações da família. Elas falam sobre os poemas do jovem, né? E também outras anotações, né? Então é de uma riqueza literária assim muito grande. Um verdadeiro achado literário assim, né? Tem poema da Charlotte Brontë, que é a transcrição do poema que tinha no livro, né? Poema inédito, nunca publicado, tal poema. Né? Então eu fiquei curiosíssimo pela história por trás desse livro. Era um livro de um poeta onde às margens, nas folhas em branco, toda a família escreveu algo tanto a respeito dos poemas quanto registros de seus pensamentos ou de ideias para seus futuras obras literárias. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Um grande abraço.